A Ruth Rachou é uma grande dama da dança moderna brasileira, que colocou em foco as técnicas modernas que ela aprendeu nos Estados Unidos, com a Martha Graham, com Merce Cunningham, com José Limon. A sua escola era um lugar de experimentação e formação, e até hoje ainda é um centro de referência para todos nós. Eu comecei a dançar com 4 anos. A minha mãe achava que era muito importante. Para mim era um sacrifício, eu preferia ir para o clube. Quando eu comecei a me interessar pela dança, pelo balé, passada a adolescência, né? Eu me sentia muito feliz como bailarina, apaixonada por ser bailarina, por estudar a dança. Cada vez que eu tinha mais conhecimento, mais eu me apaixonava pela dança. A minha vida profissional começou com o 4º centenário. O Milos tornou esse grupo todo profissional. Era um trabalho árduo, nós tínhamos muitas aulas, muitos ensaios, era cansativo, mas no final a gente se acostumou. Nós tínhamos aula de manhã, ensaio, a gente almoçava, voltava, tinha outra aula e tinha ensaio até de noite. Mas de uma certa forma isso me animou para o trabalho. Quando você tem uma direção que você sente que a coisa vai funcionar, aí você realmente se entrega mais do que se você fica numa insegurança total. Era tudo muito luxuoso. Aí tinha Flávio de Carvalho que fazia roupa, o de Cavalcante que fazia roupa e fazia os cenários. A minha vida se transformou muito porque, de repente, eu ia para casa para dormir. Depois do 4º centenário, que acabou assim abruptamente, de repente a gente ia no teatro fazer espetáculo e nem deixavam entrar no Teatro Municipal. Uma companhia que era para ser a Companhia de São Paulo de dança, na cidade de São Paulo, foi criada para festejos de São Paulo. Ela parou, acabou de um dia para o outro, e agora? Né? Porque aí você começou a gostar da coisa e eu comecei a dizer, bom, é a minha profissão, eu vou continuar sempre dançando. Naquela época era muito difícil ter outro emprego de dança, a não ser que a gente fosse dar aulas, que na época não era bem o que a gente queria fazer, a gente queria dançar. Dançar é voar, dançar é falar com o corpo, tem que ter um interior poético, uma imagem interior dançando. E você foi participando desses pequenos grupos, onde já tinha uma liberdade maior, e aí foi para a televisão. Eu queria que você contasse um pouco desse momento da televisão, que aí é um outro universo, né? A gente dançou clássico, dançou moderno, dançou rumba, dançou samba, dançou tudo. Na época veio aquela coreógrafa americana Sonia Shaw e ela montou Skindô e depois ela montou Tio Samba. E eu entrei então no Tio Samba, lá pela Record mesmo. Eu continuei na Record por 7 anos.
tinha que ser rápida na minha cabeça, fazer as coreografias, porque das 2 da tarde eles falavam 7 horas a gravação, precisa estar pronto, não quero saber. Mas enfim, também essa época me fez crescer, né? Me fez aumentar a minha visão, o meu horizonte da dança, né? Eu me lembro que nós íamos todos os finais de semana no Jardim Encantado, na TV Tupi, ou então na TV Record, fazíamos a primeira parte que não era gravada do programa, por exemplo, da Elis Regina com Jair Rodrigues, coreografias da Ruth, que certos movimentos eu me lembro até hoje, que nós fazíamos assim, filas, e uma abre pra cá, outra esse tipo de coisa. E ela, para mim, então, era um mito e um modelo da mulher livre e emancipada. E nosso trabalho na televisão, que nos ensinou a improvisar e que nos deu liberdade, uma liberdade maior. Você sempre me pareceu uma pessoa tímida, ao mesmo tempo extrovertida, extremamente inteligente, porque soube usar o caminho ideal para você. Essa sua beleza interior se refletiu muito na minha vida, Ruth. Então eu resolvi que eu tinha que aprender o moderno. Naquela época, não tinha onde eu tirar umas referências sobre o moderno. Onde? Como? Tinha a René Gumiel, claro. A René Gumiel despertou, de certa forma, em mim a expressão dançar. Não só dançar e executar passos, como ter a expressão corporal dentro disso também. E eu percebi que eu gostaria mais, sempre mais. Então eu fui para os Estados Unidos. Então lá eu ia para aquele festival de dança americana, com tudo que era professor bom, o Martha Graham, José Libon, e uma porção desses cursos teóricos também. Isso me entusiasmou muito, tanto que eu fui para lá umas 3, 4 vezes. Mas eu morei nos Estados Unidos 2 anos. E aí, toda vez que eu voltava para os Estados Unidos, eu ia na escola da Martha Graham. Depois disso, eu comecei a pensar em ter uma escola e poder ensinar a técnica da Martha Graham, ensinar o moderno. A técnica dela trabalhava o corpo muito mais, e trabalhava o corpo para uma expressão mais dramática. Você adquiria mais consciência da possibilidade do seu corpo. O que o corpo podia falar, porque ela trabalhava o centro, que no clássico você não trabalha muito, você trabalha as extremidades mais, né? E lá era aquela dramaticidade, ela falava que é daqui que a gente nasce, que a gente se cria, que surgem as pessoas. E eu vim para cá com uma bagagem muito boa e falei, não, agora eu quero passar isso para diante. Nós começamos a trabalhar não só
a técnica, como começamos, eu comecei a dar também aulas de improvisação e de composição, que eu tinha aprendido lá nos Estados Unidos. E quem vinha muito para as aulas de improvisação e que chamavam de expressão corporal, que pode ser também expressão corporal, tudo bem, atores. Engraçado que nós vivíamos uma época onde espaços como a Escola da Ruth, da René Gumiel, como o Teatro Galpão, todo mundo que passou por lá construiu uma história. Nós vivíamos uma época aparentemente sofrida por causa da ditadura, mas de uma riqueza energética que era assim incomparável. E você continuou dando aula e também dançando. Dancei com o Naum Nijinsky com viola. Fiz a Isadora, que foi a coreografia de novo da Celinha Gouveia, o Murdoch, o Sonho de Valsa, esses trabalhos que me encantavam de fazer. Tivemos a primeira experiência com o Caminhada. Ele tinha um aspecto político. O Caminhada era uma coisa totalmente nova para nós. Foi interessante, foi difícil, foi meio chocante, ainda mais que me puseram lá uma máscara e eu era um bruxo lá qualquer. E depois, durante 2 vezes, ela foi Isadora Duncan. Ela nasceu no ano em que a Isadora morreu. Fisicamente muito parecidas. As duas tendo como esse lema a busca da liberdade. E a Ruth, ela sempre foi de se lançar em experiências novas, sem nenhum receio. Vamos fazer então Alquer. Ok, naquele tempo de absoluta repressão, a gente sentia vontade de, através daquelas complicadíssimas metáforas que a gente tinha que construir para escapar da censura, então vamos falar um pouco de Brasil, do mito do surgimento do homem branco para de uma tribo Craó, da nação Timbira. Presença do homem branco como uma presença opressora. Fizemos uma coisa que chamava Companhia de Dança Ruth Rachou. Com papel, contrato, pagamento de bailarino, sabe lá como? Abrindo espaço de expressão para artistas inquietos e dispostos a se arriscar e a se expressar naquele período tão tenebroso da história do nosso país. Eu sonho muito com movimentos, né? E eu tento repetir eles depois dentro dos meus trabalhos, das minhas aulas, né? Então eu vou construindo assim um repertório para mim de movimento. O palco para mim era um lugar fascinante, era um lugar lúdico. A minha preocupação era trabalhar, criar técnica, criar possibilidades para poder dançar o máximo que eu pudesse dançar. Aí eu criei para ela uma coisa que foi chamada de exercício número 1, porque eu me propunha fazer pelo menos uns 40 exercícios desses, fiquei no 1. O personagem era uma doméstica. Esse trabalho se transformou no Sonho de Valsa, no espetáculo que eu criei para ela e para o Thales, né? Com a colaboração do Roberto Carvalhais, escrevendo textos que a Ruth dizia em cena e o Thales também, mas a linguagem era de teatro-dança. Eu percebi quando cheguei lá que a Ruth tinha criado um polo onde tinha uma série de gente preparadíssima
não só tecnicamente, mas principalmente aberta para serem os intérpretes dessa linguagem e os criadores dessa linguagem. O bailarino ele não só executa, ele interpreta. É como um ator, né? Ele tem que interpretar o que ele dança, o que às vezes o coreógrafo passa para ele, o que ele próprio sente. Abri a minha primeira escola junto com uma colega minha, a Cláudia Chatti, e fomos lá na Avenida Brasil, achamos um lugar, achamos que era razoável, bom, não era muito grande, mas eu estava começando a escola, tudo bem. Só que depois de pouco tempo não tinha mais espaço, eu tinha que mudar. Eu comecei a viajar por São Paulo com minha escola, porque um lugar que eu ia, a vizinhança não gostava, outro lugar que ia jogavam panelas em cima da minha escola, até eu chegar na Tabapuã. Foi lá um grande crescimento dessa escola. A Ruth me encaminhou para participar de um projeto que ela tinha dentro da escola dela, que me parecia que era o espaço do sonho dela. Um projeto de formação de um artista e não de instrumentalização de uma determinada técnica. Fazer aula para nós era uma maneira de continuar vivo. Não só a gente tinha acesso a diferentes técnicas, a Ruth abria as portas da biblioteca dela para que a gente tivesse acesso à fundamentação filosófica e teórica de tudo aquilo que ela estava nos passando. Então ali também era o celeiro de criação de trabalhos que se encontravam com o público. Escola de dança não é sempre assim, não. Ela tem os seus altos e tem os seus terríveis baixos. E a gente tem que ter uma força de vontade, gostar da dança, amar a dança para poder dizer, não, eu vou em frente. E eu tive ajuda do meu filho e do filho Raul, que foi uma grande ajuda, e da minha sobrinha Mônica. Fazer dança é realmente um ato de militância que acho que no mundo inteiro. A escola, ela sempre acolheu trabalhos dos mais diversos, essa coisa da mestra que dá autonomia ao seu aluno e ele vai escolher o seu próprio caminho. Muitos caminhos, eu sei de muitos alunos, não eram os caminhos exatamente do gosto dela, mas mesmo assim ainda a escola continuou acolhendo. Eu gosto de ver essa juventude fazendo as aulas, crescendo, tendo vontade de ir em frente. É uma luta, é uma batalha, mas vale a pena. Há mais de 40 anos eu dou aulas e nisso eu tive muitos alunos. Ela é silenciosa às vezes, mas também tem um lado cheio de amor quando ela olha para você, quando ela fala contigo. A Ruth, eu acho que faz parte não só da história da dança, mas da história pessoal de cada um, importante para cada um, da maneira qual ela motivou dentro da arte. Eu queria agradecer a Ruth por ter permitido que eu ficasse aqui em São Paulo, quando eu cheguei aqui nos anos 80, por ter também me colocado em contato com o aspecto da técnica e da criatividade juntos, no seu espaço, na sua escola. Lá eu me desenvolvi como aluna, quando cheguei aqui, como professora e como criadora e intérprete, porque lá a Ruth abriu espaço para que eu criasse o meu primeiro solo aqui em São Paulo, que foi o Pai de Ar. E a Ruth foi a primeira espectadora, né? O primeiro aval, inesquecível isso. Eu fui tocar com a Ruth, eu estava começando a tocar. Foi meu primeiro, meu segundo trabalho na minha vida. E a Ruth foi de uma imensa generosidade, porque eu cheguei lá tocando muito mal.
E eu tinha essa sensação muito clara, assim. E ela tinha maior paciência. Isso até hoje é uma coisa que está completamente presente para mim, porque de um movimento tinha que sair uma música. E isso foi muito vivo para mim. Ela sempre abriu a escola não só para as aulas, como para o pessoal de dança poder vir ensaiar, desenvolver trabalhos aqui. Ela tem uma linguagem de dança moderna como coreógrafa, não só de Martha Graham, que é uma técnica que ela se aprofundou muito ao longo da vida, como outras técnicas, Luigi, Cunningham, e alguns traços dela pessoais. Ela não segue tendências, ela procura trabalhar em cima da inspiração dela, em cima da linguagem dela de corpo, de dança moderna. Acho que ela me ensinou a me entregar, não só para carreira, mas para tudo, assim, você fazer as coisas porque você acredita e ponto. Cada ensaio é uma nova vivência, um novo aprendizado, assim como em sala de aula. Ela sempre dá aí as suas correções, não pelo movimento, não pela linha da estética, mas sim mais pela emoção mesmo. E isso é único nas aulas que eu faço. Você consegue ser você, e o ambiente que ela cria aqui na academia também eu acho uma delícia. A Ruth, ela te inspira, né? Ela consegue fazer assim um gesto de uma mão se tornar algo maior. E eu acho que para o bailarino é enriquecedor, né? Você vê que mesmo com a sua limitação técnica, você consegue transcender isso, jogar para uma emoção maior, jogar sua alma dançando. Para quem quer ser bailarina, primeiro precisa ter disciplina para fazer todas as aulas para se preparar fisicamente para poder dançar. E daí abrir o horizonte. Eu aprendi a dançar e que eu vou seguir a minha vida, assim, o meu trajeto, sem ser o trajeto dela, sem ser o trajeto de outro qualquer professor. Vou conseguir, a partir da experiência dela, criar o meu caminho. Porque um artista, ele não pode ser fechado, ele não pode só ir num caminho. O caminho é muito grande, ele é largo, ele vai para tudo que é lado, e esses lados têm que ser explorados. Você também foi professora da Escola Municipal de Bailados, de 89 a 2008, bastante tempo. Eu pegava o 7º, 8º ano e eu dava moderno para as meninas, né? Também cresci como professora dentro do trabalho na escola de bailado. Você não forma ninguém só com o corpo, fazendo um movimento para cá, outro movimento para lá, sem saber o que está atrás disso, né? Para poder começar a sentir a dança, realmente a dança. Não é ginástica, não é exercício. Tudo isso é para chegar. O verdadeiro mestre é aquele diante do qual você tem a sensação sempre de que há um compartilhamento e nunca um aprendizado unilateral. Conviver com a Ruth era um convite para que eu me encontrasse com a minha potência, para que eu me sentisse capaz, sem que a gente esqueça, primeiro, da coragem, importantíssima num artista, da manutenção do espaço do risco e rigor. Estas são algumas das noções que não me abandonam
até hoje, e a Ruth foi uma das grandes semeadoras disso. Para mim, o grande estímulo era esse exercício criativo, né? De estar colocando na expressão tudo o que a gente vivia na aula. Foi o grande impulso que me levou a continuar dançando, que é o que permeou a minha vida, é o que determinou o meu caminho, da pessoa imensa, de uma generosidade assim incabível, que é colocar talentos no seu próprio caminho, dando a liberdade total. Ela revelou tanta gente para si mesma antes. Muitas pessoas foram ali simplesmente fazer uma aulinha de corpo, arquitetos, advogados, que viraram bailarinos. Tudo que se criava como fruto de um enorme prazer. Então, criar esse templo de prazer era o Jardim das Delícias um pouco. Mas para você ter o Jardim das Delícias, você trabalha duro, você trabalha árduo, né? E com sua enorme generosidade, você nos ensinou o rigor e a disciplina que tem maleabilidade. Você nos mostrou a lucidez e a sinceridade que não excluem a tolerância. Você foi um exemplo de liberdade e de paixão que conhece o recato. E para mim é uma grande honra ter você como modelo, como artista, como mestra e como mulher.